O advento das redes sociais trouxe vários benefícios. O mais notório deles, pelo menos para mim, foi a difusão de conhecimentos. Mas junto veio também os malefícios. As pessoas não se dão mais ao trabalho de ler um livro e buscar fontes confiáveis de conhecimento e informação. Para que passar dias lendo um livro se acredita-se ser possível dominar um assunto através de um vídeo de 3 minutos? O pior são os criadores de conteúdo que difundem informações e pensamentos prontos que aprenderam nessa mesma lógica. Nesse ambiente atual, agravado também por mitos e mentiras, acentuou-se a polarização política e a reboque uma polarização econômica. Um mito bastante repetido é a do Estado mínimo como solução para o crescimento econômico. Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem, pessoal, hoje, quarta-feira, 26 de junho, a partir das 18 horas, estarei em Brasília, na Livraria da Travessa do Casa Parque, para o lançamento do meu novo livro, A Fábula do Estado da Ilha, como a economia e os mercados funcionam. Espero vocês lá para batermos um papo e conhecê-los pessoalmente, e também para poder autografar o seu livro. Nos vemos logo mais. E se o assunto do seu interesse é economia, finanças e estratégia empresarial, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Já gravei diversos conteúdos aqui para o meu canal no YouTube e também lá no meu Instagram, fazendo reflexões sobre o papel do Estado na economia. Agradeço a maioria dos comentários que colaboram com a reflexão. Vocês que me seguem há mais tempo, entendem a necessidade de um pensamento crítico sobre economia. Mas como o ambiente é democrático, fico também espantado com a quantidade de comentários que só repetem frases e pensamentos prontos amplamente difundidos pela tecnologia das redes sociais. Dos mais absurdos aos mais ingênuos, posições que não se sustentam ao mínimo de rigor científico. Como diria a máxima mais conhecida pelos economistas, nas crises todos são keynesianos. Não é mais intelectualmente honesto negar que o Estado foi e sempre será imprescindível para tirar as economias nacionais das crises instaladas pelo mercado. Foi assim no estouro da bolha das empresas.com na virada do século, na crise do subprime em 2008 criada pelo mercado financeiro e na recente pandemia da Covid-19. Segundo Keynes, é um aumento nos gastos do governo que equilibra o investimento privado diante da queda do consumo e do investimento causado pelas crises. Ninguém pode negar isso. Vejam os 3 casos recentes que citei há pouco. Se o Estado é imprescindível durante as crises, por que o chamado mercado continua tentando doutrinar os incautos e os incultos que ele pode ser descartado como ator importante no crescimento econômico das nações? Eu, particularmente, creio que quem propaga esse discurso são os conglomerados já estabelecidos e com poder econômico e de mercado. Esses querem um Estado mínimo para os outros, já que se utilizaram do Estado para dominar a economia e não querem ser incomodados por novos entrantes. Como sempre digo, nenhuma empresa gosta de livre concorrência. Se pudessem escolher, escolheriam ser monopólios. O mesmo se aplica às nações. Os países que pregam o livre mercado são aqueles que já estão no topo e não querem concorrência. Pregam que os outros que ainda não chegaram lá concorram livremente entre si, se matem pelo caminho e não se tornem uma ameaça ao seu domínio. Em seu livro O Estado Empreendedor, Mariana Mazzucato cita Karl Polanyi, um filósofo social, historiador da economia, antropólogo econômico, sociólogo e economista político húngaro. Polanyi mostrou como a noção de autorregulação do mercado é um mito sem sustentação nas origens históricas dos mercados. Ele provou que o caminho para o livre mercado foi aberto e mantido assim por um gigantesco aumento do intervencionismo estatal. Foi o Estado que impôs as condições que permitiram o surgimento de uma economia baseada no mercado. Polanyi foi revolucionário ao mostrar o mito da oposição entre Estado e mercado. O mais capitalista de todos os mercados foi energicamente forçado a existir pelo Estado. Mazzucato discorre também sobre o mito de que o capital de risco adora o risco. Para quem já foi meu aluno, seja no IBMEC ou nos cursos do meu site, ou ainda assistiu a minha palestra no Google Campus sobre valuation de startups,
sabe que muitas empresas morrem durante a transição entre uma descoberta inovadora e a sua transformação em aplicação comercial bem-sucedida, o chamado Vale da Morte. Essas empresas morrem por falta de financiamento de longo prazo necessário para que uma ideia se torne viável comercialmente e economicamente. A maioria das grandes empresas hoje dominantes no mundo todo foram financiadas pelos seus respectivos estados nacionais. Ao longo do tempo, foi o capital de risco público e não o capital privado que assumiu a maioria dos riscos. Nos Estados Unidos, programas governamentais como o de pesquisa para inovação em pequenas empresas e o programa de tecnologia avançada do Departamento de Comércio americano concederam 25% do financiamento total nos estágios iniciais de empresas de tecnologia. O governo foi protagonista não apenas no estágio inicial da pesquisa, como também no estágio de viabilidade comercial. Dados comprovam que o financiamento do governo nos estágios iniciais das empresas de tecnologia é igual ao investimento total dos investidores anjos e equivalente a cerca de 2 a 8 vezes a quantia investida pelo capital de risco privado. O interessante é que, embora alguns investidores muito conhecidos admitam o papel de liderança do Estado, eles não se mostram muito dispostos a abrir mão do retorno financeiro que conseguiram obter com esses investimentos e ainda menos dispostos a permitir que o Estado aumente os impostos sobre os ganhos de capitais das grandes corporações. A lição que se quer passar é de que os grandes empresários assumem altíssimos riscos e quando esses riscos geram grandes retornos, eles devem ser recompensados porque merecem. Não se pode ignorar, entre outras coisas, o fato de que alguns dos investimentos mais arriscados do Estado não têm garantia alguma. Para cada investimento bem-sucedido capaz de levar a uma nova tecnologia como a internet, existem muitos investimentos fracassados, precisamente porque a inovação é muito incerta. Reduzir a capacidade do Estado de cobrar impostos ou receber a sua parte dos rendimentos compromete a sua capacidade futura de assumir riscos que, pela análise de viabilidade econômica, só ele assume. Segundo Mazzucato, é preciso haver uma dinâmica funcional de risco e recompensa que substitua a disfuncional, riscos socializados e recompensa privatizada. Entendendo melhor o risco, podemos reconhecer o papel do setor público nas atividades inovadoras. É preciso haver uma distribuição mais coletiva dos rendimentos, dado que a presença da inovação é resultado de um processo coletivo, cumulativo, incerto e de longo prazo. Quando o grau de desigualdade atrapalha o investimento no processo de inovação, o resultado é instabilidade. E quando o grau de instabilidade aumenta a incerteza do processo de inovação, o resultado é a desaceleração, ou mesmo o declínio do crescimento econômico. Não é a mão invisível do mercado de Adam Smith que torna uma economia forte. É a mão visível do Estado que sempre fez isso. A ingenuidade do mito do Estado mínimo nos manterá na periferia da economia global e as nações poderosas agradecem. Espero que a reflexão de hoje possa te ajudar a ser um cidadão melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.